Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse penal ou estojo. Ele é feito com esse ponto super estruturado e de trama bem fechada. Esse modelo de penal ele tem linhas bem retas e tem uma divisória com 2 zíperes. Então vem que eu te ensino. E para fazer essa receita, os materiais que a gente vai utilizar serão esse fio aqui, que é da Fisher Fios, a cor é 005 e ele tem 5 milímetros de espessura, é o fio náutico. Uma agulha de crochê de 5 milímetros, isqueiro, fita métrica, marcadores de ponto, 2 zíperes, linha invisível e agulha de costura. Para fazer esse penal, a gente vai usar esse padrão de pontos na estruturação. É um padrão de pontos que dá um resultado super satisfatório quando a gente precisa de estruturação. Inclusive, em alguns casos, ele pode até substituir a tela plástica. Então, a gente vai iniciar pela base. Então, eu vou começar aqui a fazer o ponto, mostrando para você, de uma forma mais rápida, mais resumida. E se você tiver alguma dúvida sobre o ponto, daí tem esse outro vídeo onde eu explico com todos os detalhes, que eu vou deixar o link na descrição. Então, eu vou fazer aqui o nó inicial e correntes. Serão 25 correntes. Então, já estou aqui com as minhas 25 correntes. E agora, eu vou começar a trabalhar em cima delas, só que pelo lado de trás de cada correntinha, nessas laçadinhas que tem aqui na parte de trás de cada uma delas. Então, eu pulo a primeira e venho na segunda, insiro a agulha, trago o fio e faço um ponto baixo, simples. E vou em cima de cada corrente dessa minha trança inicial, sempre pegando nessa alça de trás, fazer um ponto baixo. Sempre pegando a alcinha de trás, para deixar o acabamento bonito aqui embaixo. Eu vou fazer isso até a última corrente. Então, eu fiz aqui os pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, para cada corrente que eu tinha aqui nessa trança inicial. Então, ficaram 24 pontos baixos, porque aqui no cantinho a gente não usou o primeiro, né? Então, diminuindo um dos 25, ficaram 24 pontos baixos. Vou fazer uma corrente e vou virar meu trabalho. Porém, eu vou virar parcialmente, porque eu vou ocupar essas laçadas que tem atrás da carreira que eu tô fazendo agora. Eu virei aqui, mas eu vou usar essas carreiras aqui, essa parte de trás da carreira. Então, eu vou inserir minha agulha aqui, ó. Essa é uma corrente que a gente acabou de fazer para virar. Aqui é o primeiro ponto de base. Nesse primeiro ponto, eu vou inserir minha agulha passando aqui, ó, pegando só a alça de trás do meu ponto de base. E também essa alça aqui de baixo, que é a trança inicial. Então, eu vou lá na base desse último ponto aqui dessa carreira, né, anterior de base, e vou pegar tanto essa laçadinha de cima quanto a laçada de baixo. Aí, eu trago a linha aqui pra cima, fiquei com 2 alças, laço e tiro, fazendo um ponto baixo. No próximo ponto, ó, aqui já foi feito, venho no próximo, no segundo ponto de base, usando só a alça de trás do ponto e aqui a de baixo, dessa forma. Trago o fio aqui pra cima, laço e tiro os 2. Novamente, vou pro terceiro ponto de base, insiro aqui, pegando só a alça de trás e aqui embaixo, lá na base do ponto. Faço ponto baixo. Próximo ponto, aqui e lá embaixo. E dessa forma, eu vou percorrer por toda a carreira, até o último ponto. Então, continuei aqui por toda a carreira e vou fazer esses últimos pontos aqui junto. Então, aqui já foi trabalhado, venho nesse próximo, ó, só pegando a alça de trás e mais a alça lá de baixo do ponto.
da base do ponto. Faço o penúltimo ponto. E aqui no finalzinho é a parte mais difícil da carreira. É só você prestar atenção aqui. Você tem que pegar aqui, ó, da mesma forma e aqui embaixo. Ele fica mais difícil porque ele fica mais justo, né, o ponto aqui. Mas é da mesma forma que você vai pegar. Traz o fio, dá a laçada e tira. Terminei essa carreira com 24 pontos, tá? Se você tiver qualquer dúvida, dá uma olhadinha se tá certinho. Faz a corrente e vira novamente, porém, olhando pro lado de cá. E olha, aqui estão as laçadas agora. Então, você vem aqui no primeiro ponto de base, essa é a corrente, primeiro ponto. Insere aqui, pegando a alça de trás e a alça de baixo. E faz o ponto baixo. Venho pro próximo ponto de base, insiro, pego lá embaixo, faço ponto baixo. Próximo ponto, insiro aqui, vejo aqui a laçadinha, sempre as laçadas ficam paralelas, tá? E agora, a partir, na verdade, da próxima carreira, essa primeira e a segunda carreira são as mais difíceis, porque é um pouco mais difícil de você localizar quais são as laçadas. Depois, elas vão se unindo cada vez mais e vai ficar super fácil de você localizar quais são as laçadinhas bem certinhas e paralelas para você pegar e fazer o ponto. Eu já vou mostrar para vocês aqui na próxima carreira como fica cada vez mais fácil de ver as laçadinhas. Então, a gente vai continuar fazendo assim, por mais essa carreira, e até o final, dessa mesma forma. Então, eu vim fazer o último ponto novamente aqui junto, pra você ver bem aqui certinho no final, ó. São duas laçadas, essa daqui e a de baixo. Faço ponto, corrente e viro o trabalho. E repare como agora fica cada vez mais nítido aqui, ó, onde tá a laçadinha. E cada vez vai ficando mais pertinho essas duas laçadas, tá? E agora a gente vai continuar aqui por algumas carreiras, do mesmo jeitinho, com bastante cuidado para não pular nenhum ponto. Sempre verifique que tem a mesma quantidade de pontos, tá? Serão sempre 24 em cada carreira. E eu já venho mostrar para vocês, daí agora, a quantidade de carreiras em cada parte, para depois a gente fazer a montagem, a divisória e os acabamentos. Então, aqui eu já terminei a minha base, ó. Vou contar aqui quantas carreiras eu fiz, qual a medida ficou. E também as duas laterais maiores, né, que vão aqui nessas partes maiores, e as menores que vão aqui nessas laterais aqui do retângulo menores. E eu vou contar a quantidade de pontos que eu iniciei, a quantidade de pontos em cada carreira, o tamanho, tudo certinho de cada parte. Então, começando aqui pela base, eu fiz 25 correntes iniciais e 24 pontos em cada carreira. E o tamanho em centímetros foram 21 centímetros de largura. E aqui de altura são quase 9 centímetros. E a quantidade de carreiras, a gente vai contar cada risquinho desses de assim, tá? Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essa daqui é uma carreira que fica para trás um pouquinho. Então, a gente não vai contar essa daqui, tá? Então, veja assim como se fossem 7 carreiras. Aqui, no caso dessas laterais maiores, eu fiz a mesma quantidade de correntes iniciais, porque eu queria a mesma largura da base. Só que eu fiz menos carreiras na altura. Então, vamos contar por essas alcinhas aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui a gente não vai contar. E essa daqui é igual a essa, tá? Então, a medida vai ser também de 21 centímetros de largura e de altura são quase 6.
dessa daqui e é igual a essa outra aqui, porque são as duas laterais maiores. E para essas laterais menores, eu fiz 11 correntes iniciais naquela trança e em cada carreira são 10 pontos. Lembrando que aquele 1 que fica faltando é esse da correntinha para subida, tá? Então, são 11 iniciais, mas cada carreira são carreiras com 10 pontos. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, assim como nessas laterais maiores, porque eu quero que eles tenham a mesma altura aqui, tá? E essa daqui é igual a essa. Então, para medir aqui bem certinho, ó, ficou de largura quase 9 e de altura os mesmos 6 centímetros. E agora, antes da montagem, a gente vai fazer a divisória. Essa divisória, ela é feita aqui nessa parte da base. Então, eu vou pegar essas laterais e vou reservar. Para começar essa divisória, eu vou pegar um pedaço novo de fio, fazer um nó inicial e aumentar um pouquinho e deixar ele aqui reservadinho do ladinho para mim ver aqui aonde vai ser a divisória agora. Agora, para eu começar a fazer aqui a divisória, eu vou localizar aqui nos pontos essas carreirinhas aqui, ó, essa linha, com essas laçadas na horizontal. E eu vou ver a que tá mais no meio, tá? Eu vou ver aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Nessa carreira aqui, eu vou fazer a minha divisória. Vou trazer essa laçada aqui pra frente com a minha agulha, lembrando que aqui, ó, eu peguei uma agulha um pouco menor, eu peguei a 3,5, que vai facilitar aqui para eu pegar essas laçadinhas que eu preciso para fazer minha divisória. Vou deixar essa alcinha aqui do início do fio que eu peguei aqui novo, que eu já vou esconder ela em cada pontinho. Aqui eu fiz uma corrente, venho no próximo ponto aqui, ó, do lado, com a laçada sempre na mesma posição, sem se perder, tá? Sempre a que tá do ladinho aqui. Insiro a agulha no próximo ponto, trago o fio e agora eu vou fazer um ponto baixo. Assim, já escondendo o fiozinho. Venho no próximo, faço mais um ponto baixo. Essa primeira carreira aqui, ela é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas depois fica mais fácil. Você vem aqui fazendo os pontos baixos para cada pontinho que tem na base. Até o outro lado, bem retinho. Segui aqui, cheguei bem no finalzinho, fiz até o último pontinho. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. Agora, eu venho aqui, ó, essa é uma corrente, esse é o primeiro ponto de base. Eu venho no segundo, insiro minha agulha, pegando as duas alças de cima do ponto, trago esse fio, fiquei com duas alças, laço e tiro, fazendo um ponto baixo novamente. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo em cima do outro, sempre pegando as duas alças de cima do ponto de base, até o final da carreira. Então, eu segui fazendo, cheguei aqui no final, eu não posso esquecer desse último ponto aqui, ó. São 2 fiozinhos, mas eles ficam torcidinhos aqui, tá? Então, a gente tem que pegar esse último ponto, senão vai ficar torta a divisória. Aqui, faz o último ponto baixo. Corrente, vira o trabalho. Venho aqui, ó, corrente, primeiro ponto de base, segundo. Venho no segundo, fazendo ponto baixo. E eu vou seguir por algumas carreiras assim, fazendo carreiras de pontos baixos, ida e volta. Então, assim ficou a minha divisória. Eu fiz ao todo 7 carreiras de pontos baixos, carreiras ida e volta, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E agora, com todas as partes prontas, inclusive a divisória, a gente vai começar a arrematar todos esses fiozinhos que sobraram em todas as partes. Sempre faça a última correntinha aqui e tira o fio, que assim você já faz um nozinho. E daí agora você arremata, esconde todos os fiozinhos. Lembrando que quando você for arrematar, você vai fazer com que essa parte aqui, ó,
que tá menor aqui, tá vendo essa diferença que dá na última carreira? Ela vai ficar pra dentro da bolsa, então vai ficar assim, ó, tá? Ela vai ficar pra dentro. Então, esconda do lado de cá o fio, dessa forma aqui, tá bom? Então, aqui você passa por alguns fios aqui, pra arrematar. Não puxa muito, tá? Pra não deformar a peça, puxa o suficiente. Corta, porque aqui você já fez o nozinho. Então, você corta e esquenta. Então, agora, depois de todos os fiozinhos escondidos, todas as partes prontas, a gente vai começar a montagem do penal. Então, para começar essa montagem, a gente vai usar uma agulha de tapeçaria e o próprio fio que a gente utilizou até agora. Eu vou começar por essa lateral menor, tá? Então, eu vou colocar a linha aqui pra gente começar. Eu não queimei a pontinha aqui, porque eu não quero que ela enrosque na agulha, tá? Então, eu sugiro pra você também aí não queimar. Tome cuidado pro fio não puxar, mas não queime, porque isso facilita ali na passagem dos fios. Então, lembrando que essa parte aqui, ó, da última carreira que a gente faz, que ela fica meio viradinha pra cá, a gente vai deixar pra dentro, dessa forma. E enquanto a gente for colocando, vocês já perceberam que essa parte aqui, ela não tem tanta estruturação, né? Porque é feito ponto baixo simples. Não é a mesma coisa desse tipo de estruturação. Então, enquanto você estiver montando aqui, essa parte não faz mal que fique dobrando, tá? Por depois a gente vai ajeitar ela bem bonitinho, fazer ela ficar no lugar, tá? Não se preocupe com essa parte aqui da divisória por enquanto. Eu vou iniciar essa montagem sem a base com a divisória, só com essas duas laterais, uma menor e uma maior. Então, essas duas partes, lembrando, vão ficar para dentro, tá? Essas partes que estão aqui inclinadinhas para dentro, ó, da bolsa, vai ficar assim, tá? Então, agora eu vou pegar um fio aqui e eu vou fazer um nozinho no início, aqui bem na pontinha. Eu peguei uma quantidade grande de fio, mas se não der, é só emendar, tá? Não tem problema. Então, eu vou pegar aqui com uma agulha, com carinho aqui nessas duas pontinhas aqui. Assim. Vou fazer um nozinho aqui para iniciar essa costura. Pronto. Agora, eu pego aqui a agulha e eu vou começar a unir essas duas partes. Esse fiozinho aqui, a gente vai esconder aqui pra dentro depois. Eu vou unir aqui, as partes, elas são bem semelhantes, porque foram feitas a mesma quantidade de carreiras, o mesmo ponto, tá? Então, você vai conseguir localizar aqui as laçadinhas que correspondem uma à outra. O fio, ele é grande, então, às vezes, ele vai enrolandinho, assim, ó, fazendo uns nozinhos. Então, você tem que ter um pingo de paciência. Opa. Aqui. Não se preocupe com esse fiozinho, depois a gente coloca ele lá pra dentro. Já venho aqui na próxima laçadinha, tomando cuidado para elas serem as correspondentes. Eu vou fazer isso até esse cantinho aqui. Pronto, ó, já uni a lateral, ó, com uma costura bem certinha. Esse fio vai lá pra dentro depois, ele é teimosinho, mas ele vai lá pra dentro depois. E aqui já tá costurado. Agora, eu vou trazer a minha base, pra gente começar a costurar essa parte aqui. Então, eu vou abaixar aqui a divisória pra não me atrapalhar. E eu vou posicionar aqui a minha lateral maior
e vou fazer essa costura, como eu fiz aqui nessa parte aqui, vou fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo. Então, eu posso deitar assim, ó. E sempre tomando cuidado para pegar os pontos correspondentes, para não ficar torta a costura, tá? Então, eu venho aqui e eu vou passando. Sempre de uma direção só, tá? Então, se eu tô começando aqui, ó, de baixo pra cima, eu sempre vou fazer de baixo pra cima, pra costura ficar bonitinha. Sempre, ó, de baixo pra cima. Se você fizer assim, ó, cuidando pro fiozinho ficar bem retinho, fica mais bonita ainda a costura, tá? Então, quando você chegar aqui mais perto, você vai puxando aqui, vai distorcendo e ajeita. Novamente, ó. Puxa. Tá chegando aqui perto, ó. Ele chega meio tortinho, ó, torcidinho. Aí, você vai ajeitando aqui, ó, vai distorcendo, pra ele ficar bem bonitinha a costura. Eu vou fazer isso até a quina do lado de cá. Então, assim, ó, ficou essa costura. Olha que bonita que ela fica bem alinhadinha. E agora, a gente vai pra essa outra parte de cá. Então, aqui você primeiro localiza aqui, lembrando sempre de deixar essa parte aqui virada pra dentro. E agora, eu vou subir, ó, o fio tá aqui embaixo, eu vou subir fechando essas duas laterais. Do mesmo jeitinho. Primeiro aqui bem no canto. Lembrando sempre de ir na mesma direção. Se quiser arrumar o fio, a costura fica ainda mais bonita. Então, você vai com jeitinho aqui, ó. E vai ajeitando o fio pra costura ficar bem retinha. Agora, eu venho aqui. Localizo aqui as laçadas certas, pra ficar uma costura bem bonitinha. Chegando aqui no final, ajeita. E continua. Cheguei aqui bem no cantinho. Vou pegar aqui as laçadinhas do canto. E termino a costura dessa lateral aqui também. Pode regular, vai ficar bem firminha. E agora, eu vou passar, o fio tá aqui em cima, certo? Eu vou passar esse fio aqui pro outro lado, sem fazer costura agora. Só passando aqui entre os pontinhos. Então, eu só vou fazer com que esse fio vá lá pro outro lado. Só passando aqui em cada pontinho. Agora, eu vou posicionar essa daqui da forma certa, aqui nessa outra lateral, e vou unir aqui de cima para baixo essas duas partes. Então, eu terminei mais essa lateral, agora eu vou começar a emendar essa lateral maior aqui. Essa parte aqui de baixo vai ficar aberta. E aqui do outro lado também, tá? Mas depois a gente vai costurar essa parte. Então, eu venho agora pra essa lateral maior aqui e costuro da mesma forma, seguindo sempre aqui os fiozinhos correspondentes, pra ficar com a costura bem legal. Então, eu terminei assim mais essa costura, e agora, eu vou costurar de baixo aqui pra cima com essa outra lateral. Do mesmo jeitinho. E aqui, eu peguei pra unir a última partezinha aqui e terminar essa lateral também. E agora, eu vou pegar esses dois fiozinhos, o do início e o do fim, e arrematar aqui por dentro eles dois. Primeiro, faço um nozinho aqui, pra deixar bem seguro.
E agora, eu coloco aqui por dentro de alguns pontinhos. Sem puxar muito, para não deformar a peça. Vou cortar. E esquentar essa pontinha aqui para ela derreter. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse outro lado. E agora, ficaram abertos este lado aqui, né? Aqui embaixo e aqui também. Então, eu vou pegar um novo fio e vou fazer o mesmo tipo de costura. Entrando aqui com a agulha de dentro para fora, costuro aqui do mesmo jeitinho e levo para dentro para esconder. E do lado de cá, igual. Venho com a agulha aqui de dentro para fora, costuro esse ladinho aqui e levo a agulha lá para dentro para arrematar o fio. Pronto, agora eu já costurei as partes de baixo, agora a gente vai começar um acabamento aqui para depois colocar o zíper. Então, para começar, a gente vai fazer um nó inicial. Aumenta aqui a laçadinha. Eu vou localizar aqui todos esses pontos que eu tenho aqui na base, nessa lateral aqui menor, eu vou pegar só a alça de trás aqui do ponto. E eu vou trazer esse fiozinho aqui, que eu já tinha separado aqui pra frente. Esse fio aqui, eu vou esconder ele nos pontos de agora, tá? Esse fiozinho aqui já vou arrematando. Então, eu faço uma corrente, venho no próximo ponto, insiro minha agulha pegando só a alça de trás, escondo aqui o fio, trago e faço um ponto baixo. Venho no próximo, trago, ponto baixo. Venho no próximo, trago, ponto baixo. Dessa forma aqui. Agora, eu cheguei aqui no canto. Então, eu vou pegar um pedacinho daqui e um pedacinho daqui junto. Então, eu venho aqui nessa última laçadinha, venho aqui também, trago e vou tirar todos de uma vez. Assim. Agora, eu vou passar para essa lateral de cá. Insiro aqui, ó, só pegando a alça de trás, trago, ponto baixo. Só na de trás, trago, ponto baixo. Dessa forma aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou até o outro canto. Agora, eu já venho para essa lateral aqui. E vou fazer a mesma quantidade de pontos que eu fiz na outra lateral menor. Então, eu fiz aqui, são 4 pontinhos, assim como eu fiz aqui 4, aqui eu também vou fazer 4. E agora, eu vou começar a fazer os pontos aqui na divisória, pegando a alça do lado de lá, onde a gente tá trabalhando aqui. Então, eu venho já no primeiro pontinho aqui, ó, pegando só a alça de lá e faço ponto baixo. Sempre pegando a alcinha de trás, fazendo ponto baixo. Fiz toda a carreira, ó, de frente pra lá, né, os pontos, pegando sempre a alcinha de trás, e vai ficando essa alcinha aqui, que é a da frente. A gente vai ocupar essa alcinha aqui, tá? Então, a gente vem aqui, ó, até o último ponto, vem fazer o último junto com você. Agora, eu vou pegar o ponto aqui, o primeiro que eu usei, onde eu fiz a primeira correntinha, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Então, eu insiro minha agulha aqui, ó, trago o fio e faço um ponto baixíssimo. Opa, escapou, pego ele ali, trago, fiz um ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou virar. E vou ocupar essas correntinhas, essas alcinhas que tem do lado de cá. Então, eu começo aqui, ó, já na primeira aqui, faço ponto baixo, tá? A primeira vai ficar assim, mais escondidinha, porque eu fiz o ponto baixíssimo. Agora, eu venho já no segundo, ó, na segunda alcinha, faço ponto baixo. Venho na próxima, faço ponto baixo. Eu vou seguir toda essa reta aqui, fazendo esses pontos baixos.
Vai ficar assim, ó. Ponto baixo pra cá, ponto baixo pra lá. Fiz toda a carreira, cheguei aqui no cantinho. Eu não vou fazer esse último. Eu fiz aqui pra te mostrar. Esse último aqui a gente não faz. A gente pega aqui e pega do lado de cá, lembra? Daí, traz e tira todos de uma vez. Assim. Agora, eu vou pegar aqui aqueles 4 que a gente faz nessa lateralzinha aqui. 1, 2, 3 e 4. E agora, a gente faz novamente aquilo que a gente fez aqui. Venho para essa outra lateral, pegando só a alça de trás, ó, e faço ponto baixo. E aqui a gente faz os pontinhos para terminar. Dessa vez aqui, eu vou fazer 3 pontos. E depois, a gente vai fazer agora um acabamento aqui. A gente vai pegar aqui essa laçada, vai puxar. Eu vou localizar aqui, ó, nessa mesma abertura aqui, um ponto aqui, ó. E vou trazer essa laçadinha assim. Eu vou simular esse último ponto dessa forma. E eu vou esconder esse fiozinho aqui por dentro. Agora, com a estruturação do penal já pronta, a gente vai começar a colocar o zíper. Eu comprei esse zíper aqui, que ele é um zíper que eu conheço aqui no armarinho que tem aqui perto de casa, como zíper de jaqueta. Eu acho ele mais forte. Então, para penal, que a gente fica abrindo e fechando bastante, né? Eu acho que ele é mais resistente. Então, e eu comprei um zíper grande daí, né? Porque jaqueta geralmente tem um zíper grande. Eu vou colocar aqui, deixando uma sobrinha para cada lado, e vou cortar o tamanho que eu quero. Então, eu vou cortar aqui, com essas 2 sobras. E vou dar uma aquecida aqui nessa ponta, para garantir que ele não vai desfiar. E eu vou fazer essa colocação do zíper com esse tipo de linha invisível, ou linha de nylon, e agulha de costura. Então, eu vou fazer aqui, ó, bem certinho aqui, posicionar o zíper. Coloquei uns pregadores aqui para me ajudar, né, a ele não se mover enquanto eu costuro. E agora, eu vou passar a linha, né, invisível aqui com agulha de costura, costurando de uma forma simples e bem organizada esse zíper no crochê. E assim, eu já fiz a colocação aqui dos 2 zíperes e ficou pronto o penal. Eu gostei bastante, achei que ficou bem estruturadinho, ficou bem legal e espero que você também tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e um comentário me contando o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!